Oi, então hoje a gente vai resolver o exercício 10 da lista avaliativa. Então, o exercício 10 nada mais é do que uma derivada, né? Uma derivada parcial, na qual a gente vai derivar o f de x e y, tá? A gente vai derivar primeiro em relação a x e depois a gente vai derivar em relação a y, tá? Então, é o seguinte, qual é o exercício 10? O exercício 10 a gente tem a seguinte função, a gente tem que f de x e y é igual ao cosseno de y menos x. Antes da gente iniciar a derivada, a gente precisa primeiro observar, né, o que é essa função, de que forma a gente pode resolver essa função. Então, aqui de cara a gente pode ver que a gente tem o quê? A gente tem uma função complexa. Por que a gente tem uma função complexa? Porque a gente tem uma função dentro de outra função. E de que forma a gente pode resolver isso? O jeito da gente resolver isso, né, é a regra da cadeia, que eu trouxe aqui na próxima página para vocês, que a regra da cadeia, ela diz o seguinte pra gente, ela diz que quando a gente tem uma função, né, um f aqui, em que a gente tem o g, uma função dentro de outra função, né, que era normalmente aqui a gente tem f de x, só que aqui a gente não tem o f de x, a gente tem o f de g de x, ou seja, a gente tem uma função dentro de outra função. Então, de que forma a gente resolve? A gente resolve através da regra da cadeia. O que é a regra da cadeia? A regra da cadeia ela é dada da seguinte forma. Primeiro a gente resolve, primeiro a gente deriva a primeira função, que no caso é a função geral aqui, que a gente deriva f, a gente vai derivar f de g de x. Derivando isso aqui, quando a gente tiver o resultado, a gente vai multiplicar pelo argumento. O que é o argumento? O argumento seria g de x, é o que está aqui dentro do parêntese grande. Para ficar mais fácil, a gente vai usar o exemplo aqui. Voltando aqui, né, para o exemplo 10. Como a gente viu, a regra da cadeia, a gente deriva primeiro a função de fora, que seria cosseno, né? Cosseno de alguma coisa aqui. E depois a gente deriva esse alguma coisa aqui que a gente chama de argumento. Então, vou até fazer de vermelho aqui. Derivando o cosseno de x menos y em função de x. Como aqui fica? A derivada do cosseno já é dada, né? É uma derivada que a gente já sabe por tabela, que é menos seno. Então, vou colocar aqui menos seno. Menos seno de quê? Menos seno de tudo isso aqui. Lembrando que a gente está fazendo a regra da cadeia, então primeiro a gente deriva essa de dentro, primeiro a gente deriva de fora, para depois a gente derivar o que está aqui dentro. Então, a gente vai multiplicar pela derivada do que tem aqui dentro. Aí, lembrando que a gente está derivando em relação a x. Como a gente está derivando em relação a x, o que a gente tem aqui? A gente tem y menos x. Então, y é constante, a derivada da constante é zero. Então, aqui fica zero menos. A derivada de x é quanto? A derivada de x é 1. Então, fica menos seno de y menos x, só que a gente tem que lembrar que aqui tem um menos, então fica vezes menos 1. Isso aqui vai ser igual, esse menos 1 tá multiplicando aqui, então vai ficar seno de y menos x. Aí agora a gente vai passar aqui para a nossa segunda derivada. A segunda derivada, ela vai ser o quê? Ela vai ser a derivada de f, a nossa função aqui, em relação a y. Vai ser da mesma forma, usando a regra da cadeia. A gente vai derivar primeiro o que está aqui fora e depois a gente deriva o que está dentro. Então, a derivada do cosseno é menos seno. De quem? De tudo isso aqui. Y menos x. Vezes, a gente vai derivar o que está aqui dentro agora. Então, aqui a gente está derivando em relação a y. Então, quem é constante é x. Então, aqui vai dar x, o x vai dar 0 e aqui vai ficar 1. Então, vai ficar vezes 1. Então, a gente tem o seguinte, que a derivada de f de x e y em relação a y é igual a menos seno de y menos x. E é isso.